Maravilha. Excelente dia a todos. Eu sou Fábio Queiroz, CEO da Sanvit Tecnologia e Segurança da Informação, e hoje eu tenho a honra, o prazer de estar aqui em nosso quarto webinar da trilha aí de segurança da informação para o nosso evento que acontecerá em outubro, 16 de outubro, chamado Octi Security X 2025. Hoje estou aqui com um assunto extraordinário, RMM, um assunto que muitos profissionais de TI, CEOs, CISOs, CTO, necessitam ter isso muito eficientemente aplicado em seus parques de tecnologia, questão de controle. E hoje eu tenho o orgulho de apresentar aqui para vocês o Rafael Piedemonte, é o SE da Acronis, Sales Engineer, juntamente com o Diogo Tomé, que é o PSM, Partner Sales Manager, Service Manager. Já apresento ele correto, inclusive eu vou passar a palavra. Isso, eu vou passar a palavra já para eles, tá? Então, eu vou passar rapidamente aqui. Hoje o assunto é RMM, estou com esses dois feras aqui no assunto, conhece tudo. Então, quem quiser fazer pergunta, tirar dúvidas, será incrível aqui, diretamente do fabricante. Quero anunciar já antecipadamente, para eu não deixar lá no final, o nosso próximo webinar será com o Leandro Gazola. Ele é também da Acronis e esse é o cara técnico. Vamos falar de um assunto também extremamente importante para organizações hoje que precisam manter ali a segurança da informação nos e-mails. Então, a gente vai transcorrer ali sobre Advanced Email Security. É um assunto extremamente aí, aconselho que participem também, tá? A Sanvit é uma empresa localizada em Mogi das Cruzes, mas atendemos praticamente o Brasil inteiro e agora estamos até fazendo alguns contatos com outros países, né? Na Espanha, por exemplo, né, seu João? Nossa estrutura que nós conseguimos aí, através dessa jornada de cibersegurança, reestruturar os nossos pilares em constante evolução. Hoje nós temos aqui a parte o pilar de cybersecurity, né? Controlado, quem faz a gestão disso é o João Pedro, nosso CISO, que está aqui hoje. Também já agradeço ele já antecipadamente pela presença, pelo apoio incondicional e por acreditar que a cibersegurança pode levar aí a organizações a outros patamares. Então, João, muito obrigado aí pelo apoio e pela dedicação sempre, tá? Outro pilar que nós temos aqui é gestão em TI e SI, que é justamente a questão de controle, né? Então, um dos assuntos hoje está nesse pilar, que é gestão, que é RMM, tá? Nós também temos a parte de MDM, somos muito dedicado a isso, né? Controle de device, e o Patch Management, que também é um outro assunto que a gente pode tratar em um outro momento, tá? E o nosso terceiro pilar aqui é governança e segurança da informação, né? Eu sou especialista em ISO 27001, sou auditor líder da 27001, então a gente consegue fazer através de assessment, auditoria, consultoria, tirar aquele retrato da sua empresa, como está agora e quais os impactos e riscos que você corre e como é que eu faço para aumentar o nível de segurança, baixando, né, mitigando aí os riscos, né? Então, eu sou especialista nisso, podem contar comigo nessa jornada também. Continuidade de negócio, a gente está falando basicamente aqui de disaster recovery, é uma solução incrível, nós já tivemos um webinar aqui também, foi falado pelo Gerson da SND, especialista aí também em arquitetura de soluções. Sem mais delongas, eu já me apresentei, eu sou Fábio Queiroz, da Sanvit. O João Pedro, nosso analista de cybersecurity, que é responsável por toda a parte de segurança e soluções de cybersecurity da Sanvit, tá? Ele está aqui também, hoje ele está morando na Espanha. Eu acredito que no próximo webinar ele estará aqui conosco no Brasil, né, João? Você já está de passagem para o Brasil, já está chegando, né, meu amigo? A gente tem vários eventos aqui, tá? O time também, tá? Não posso deixar de agradecer meu time interno aqui, né? Tá todo mundo em peso aí ajudando na divulgação, no apoio, nas certificações, senão nada disso seria possível. Obrigado a todos vocês. Principalmente eu quero agradecer aqui a Acronis, tá? A Diogo e Rafael, agradeço a Acronis pelo apoio incondicional e pela oportunidade que vocês têm dado para a Sanvit, tanto no desenvolvimento, tanto ali na orientação de como a gente deve caminhar, né? O Diogo nos ajuda demais aqui, orientando,
vendo os nossos números, nossa evolução, e sem isso não seria possível, tá? Então, agradeço aqui. Diogo, gostaria que você se apresentasse, fala um pouquinho de você, logo em seguida você já pode passar a palavra para o Rafael Pedemonte, e aí a gente já inicia nosso webinar. Obrigado, Fábio. Também não vou me estender muito, a ideia é que o Rafa possa apresentar aí um pouco mais da ferramenta. Como o Fábio já mencionou, eu sou o account manager aqui que cuido da Sanvit dentro da Acronis. A ideia, até para passar para vocês, a Acronis a gente sempre trabalha através de parceiros, é muito importante para a gente que a gente tenha parceiros que são qualificados e que tenham total domínio da nossa ferramenta para levar isso para o mercado. Tá? Então, a gente procura ter parceiros de qualidade para que a nossa solução esteja bem posicionada em mercado. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito importante, é um dos pilares hoje da console da Acronis. Então, a gente tem a parte de backup, continuidade de negócios, a parte de segurança, e agora a gente vai falar sobre o RMM, que diz muito sobre a maturidade do gerenciamento do ambiente dos clientes e como o parceiro gerencia isso. Então, ele traz um conhecimento muito importante sobre o ambiente dos clientes e como a gente pode ajudar aí nesse gerenciamento. Mas é isso. Fica aqui também os meus contatos estão aqui. Se vocês precisarem tirar alguma dúvida, fiquem à vontade, tá? E aí já vou passar aqui pro Rafa, que é ele que tem o discurso que importa aí, tá bom, pessoal? Bom dia e é isso. Vai lá, Rafa. Show de bola, gente. Muito bom dia a todos. Obrigado, pessoal da Sanvit, aí pelo convite mais uma vez. Sempre uma honra estar com vocês. Vou pedir desculpa de antemão, que eu tô com uma gripe muito forte aqui, uma sinusite danada. Então, se minha voz ficar um pouquinho fanha aí, vocês me avisam que eu vou repetindo, tá bom? Meu nome é Rafael Pedemonte, eu sou o pré-vendas responsável por toda a região de Brasil aqui da Acronis. Tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o RMM da Acronis. E para começar, não quero que todo mundo fique parado aí, acho que a gente já está falando há um tempo. Prometo a gente também não ficar muito tempo nos PowerPoints, tá? Eu quero trazer mais alguns problemas que vocês possam ter aí no cotidiano. E depois disso, como nós, Acronis/Sanvit, como nós conseguimos ajudar vocês, tá? Mas antes disso, eu queria fazer que vocês me respondessem. E quem hoje já tem alguma ferramenta de RMM ou alguma coisa que faça essa parte de monitoramento dentro do ambiente, levanta a mão, por favor, até para a gente ver se o pessoal está acordado aí ainda. Poucas pessoas, né, pessoal? Beleza, então vamos lá, vamos aprofundar um pouco mais sobre o RMM, falar um pouquinho dos diferenciais que nós temos, mas antes, para quem não conhece, vou falar brevemente aqui da Acronis. Acronis é uma empresa com 22 anos de mercado, é uma empresa suíça de cibersegurança, ela nasceu do backup há 22 anos atrás. Eu, nessa época, eu cheguei a trabalhar com alguns dos softwares da Acronis, imagino que alguns de vocês aqui também, o True Image, né, que fazia clonagem de HD, etc. Então, ela foi evoluindo na parte de backup, evoluiu na parte de cibersegurança de uns 10, 11 anos para cá. Tá? A Acronis tem presença global, então nós temos diversos data centers ao redor do mundo. No Brasil, nós temos 2 DCs Tier 3 certificados, tá? Então, além do RMM que nós vamos falar aqui hoje, a gente vai ver que tem muitas outras funcionalidades que vocês podem usufruir também. Dentro disso, uma vantagem que eu vou citar lá na frente, mas basicamente é uma plataforma totalmente unificada. Tá bom? A Acronis ela submete todas as suas ferramentas, data centers, para avaliações independentes, testes independentes. Então, nós temos toda a parte de ISO, certificações da AV-Test, VB100, AV-Comparatives, etc., certificados Microsoft. Tá? Então, realmente é uma empresa que se preocupa muito com essa parte de certificações, segurança, etc. Somos uma empresa de cibersegurança no sangue. Tá? Mas vamos lá, para o que importa. RMM. Quais são os principais problemas? Né? Por que eu preciso de um RMM? Por que a minha empresa precisa de um RMM? Bom, o RMM ele vai te ajudar a fazer toda a parte de gestão, tanto de ativos e diversas outras ferramentas vão te ajudar com outros pilares que você pode ter aí e falar, poxa, talvez eu não precise disso, mas quando você começa a ver a vantagem da utilização e como a gente consegue
maximizar isso para vocês, o que pode acontecer dentro do seu ambiente. Vamos lá. Principais problemas quando eu não tenho uma ferramenta de RMM dentro do meu ambiente. Peraí que eu perdi meu mouse aqui agora. Vamos lá. Falta de visibilidade de infraestrutura. Parece bobo, né? Mas eu falo direto com clientes que fazem controle de ativos em planilhas do Excel. E não se sinta envergonhado, eu sei que tem gente aqui que provavelmente faz isso, mas é mais comum do que vocês imaginam. Qual que é o problema? Poxa, recebi um maquinário, recebi algumas máquinas. Peço para o pessoal, eles vão lá, ligam, fazem todo o registro, coloca tudo ali dentro do Excel. Quando o cara vai ver aquilo lá de novo? Provavelmente nunca mais. Talvez, quando ele for decomissionar aquela máquina, talvez quando o usuário for desligado da corporação e ele vai ter que fazer um cheque ali, né? Mas quem garante também que nesse meio período, enquanto ele recebe a máquina, o funcionário está trabalhando, os servidores, desktops, etc., que não há alguma alteração? O funcionário não foi lá e furtou uma memória. Eu trago esse ponto porque é algo que é aquele famoso é raro, mas acontece muito. Eu tive diversos casos durante esses anos de Acronis, a gente vai falar aqui, que a empresa, utilizando nosso RMM, descobriu que tinha funcionário, principalmente que trabalha remoto, que estava ou furtando memória, ou ele foi lá e adicionou memória, adicionou uma placa de vídeo externa, colocou um CS para jogar. Tá? Então, sim, isso faz parte de um RMM. Tá? Respostas lentas e tardias a incidentes. Pô, esse cara aqui é muito importante. Mas que a gente fale assim, posso esperar um incidente, talvez não seja um incidente tão importante, esse incidente vai acontecer, depois eu vejo. Mas depois que o incidente acontece, já é tarde demais. Quanto tempo você vai ter para arrumar aquilo? Quem garante que esse incidente não vai deixar uma máquina fora do ar, não vai deixar um funcionário improdutivo, não vai parar um servidor? Tá? Então, a partir do momento que nós temos uma leitura do ambiente, que eu sei o que acontece lá dentro, onde eu consigo, por exemplo, ter uma monitoração de CPU, memória RAM, através de inteligência artificial, machine learning, e eu consigo prever quando aquela máquina pode falhar, quando ela vai dar algum problema, eu vou ter uma resposta muito mais rápida. E muitas vezes esse problema ele não vai nem acontecer. Eu vou tratar ele antes que ele aconteça. Tá? Então, o RMM, principalmente da Acronis, vai nos ajudar muito nessa parte de resposta a incidentes também. Atualização manuais e sem padrão de ambientes. Aqui a gente entra numa parte muito importante, porque por mais que seja uma empresa com 10 máquinas, com 30 máquinas, ou uma empresa com 200 máquinas, o que eu vejo muito por aí é isso. Poxa, eu preciso fazer a instalação de um novo software. Legal. Passa para minha equipe de TI. Minha equipe de TI está lá fazendo. Vou conseguir fazer tudo hoje. Vou fazer um hoje, 3 amanhã, 4 na semana que vem, restante na próxima semana. Pum, atualização. Tarde demais. Aí você vai ficar correndo atrás, que ele fomos correr atrás do próprio rabo. Vou ter que atualizar a parte das máquinas, porque teve 2 jumps de atualização de software, enfim. É extremamente importante. E um outro ponto, se nós formos analisar aqui, tanto visibilidade de infraestrutura, resposta de ambientes, atualizações mais inteligentes, tudo isso aqui demanda tempo. Se nós temos uma ferramenta que faz isso de maneira automatizada, ou que, de novo, através de inteligência artificial, machine learning, nos avisa quando alguma coisa está com problema e nos ajuda a solucionar esse problema, eu vou gastar muito menos tempo da minha equipe correndo atrás de problema e vou deixar eles liberados aí para fazer outras coisas mais importantes, outros projetos dentro da corporação. Tá? Suporte reativo vai muito de encontro aqui às respostas tardias, né? Mas aqui a gente também pode estar ligado aí a um HD que falhou ou qualquer outro tipo. E falta de segurança. Pô, monitoramento, falta de segurança, Rafa, o que tem a ver? Tem tudo a ver. Tá? Quando a gente fala de um RMM, a gente tem aqui algumas funcionalidades que nós vamos ver, como análise de vulnerabilidade de ambiente, onde eu vou trazer aí vulnerabilidades de softwares e aplicativos que você tem, assim como a atualização e instalação de patches de segurança. Poxa, mas eu já faço atualização e patches de segurança dos meus sistemas operacionais, né? Legal, mas eu duvido que você utilize só o seu sistema operacional.
Se fosse isso, os seus funcionários iam só ligar a máquina, ligar o Windows, ligar o Linux ali, o macOS, alguma coisa do tipo, e não iam fazer mais nada. Com certeza esse cara ele tem um Notepad++, ele tem um Word, ele tem o WinZip, ele tem o 7-Zip, ele tem o aplicativo do Zoom, diversos outros aplicativos. E sim, esses aplicativos têm brechas de segurança, que é o que nós vamos ver aqui também. Para vocês terem uma ideia, 2 meses atrás, mais ou menos, tinha uma vulnerabilidade num software que eu garanto que muitos aqui conhecem, muitos utilizam, 7-Zip. Uma vulnerabilidade descoberta. Tá? E o que acontecia? Através dessa vulnerabilidade, era uma vulnerabilidade muito severa, haviam furtos de dados e os usuários, às vezes, na grande maioria das vezes, não ficavam nem sabendo. Imagina os dados da sua empresa sendo vazados simplesmente porque você tem um 7-Zip. Software altamente difundido, gratuito. Né? Então, se você não tem essa visibilidade e se você não cuida desse problema, você corre sérios riscos dentro da corporação. Então, sim, o RMM está diretamente ligado à parte de segurança também. Bom, a gente viu aqui alguns problemas, mas como nós conseguimos ajudar vocês? O que a gente tem dentro desse RMM? Né? Primeiro, dentro da plataforma como um todo que eu falei para vocês, tá? Nós temos toda a parte de backup de endpoints, servidores, backup de 365, Google Workspace, toda a parte de continuidade de negócios, onde vocês não precisam ter nenhum tipo de infraestrutura para isso. Eu consigo rodar a continuidade de negócios, disaster recovery de vocês dentro dos meus 2 data centers aqui no Brasil, se vocês quiserem. Tá? Esse é um ponto bem legal. O pessoal da Sunvit a gente pode bater um papo melhor. Inclusive foi tema de um dos webinars aqui também. Toda a parte de segurança com EDR, XDR, MDR, Data Loss Prevention, tá? Segurança de e-mail, que o Lê vai falar com vocês aí no final do mês, tá? Isso aqui é uma ferramenta importantíssima, importantíssima. A maioria dos ataques começam através de e-mail. Então, fiquem muito atentos, aproveitem essa apresentação que vai ter. Toda a parte de proteção de softwares colaborativos, né, de Microsoft 365 com SharePoint, OneDrive, Teams. Poxa, preciso proteger a Microsoft? Precisa. A Microsoft não faz isso para vocês. A partir do momento que você tem lá o seu 365, a Microsoft não faz backup deles para vocês. Então, se alguém chegar lá e deletar esses arquivos, legal, ele vai para a lixeira, o cara entra lá na lixeira e deleta, o arquivo sumiu. Precisa do backup. E aqui a gente faz uma monitoração 24 horas por dia de tudo que acontece no SharePoint, OneDrive e Teams. Tá? SAT, treinamento de segurança e conscientização para os usuários, tudo dentro da plataforma. E a parte do RMM também, tanto de 365 quanto de endpoints. E o que a gente tem aqui de legal? Tá? O que a gente pode compor? Quais são as vantagens aqui do nosso RMM? Vamos lá, a gente tem uma tecnologia que chama Device Sense. Esse cara é muito interessante porque através dele eu consigo monitorar todos os dispositivos que eu tenho dentro das minhas redes. Por exemplo, no meu laboratório aqui em casa eu rodei, peguei geladeira inteligente, ar-condicionado, iPad, celular. Então, isso já é um ponto legal porque eu consigo ver o que está dentro da minha rede, se eu quero que aquele dispositivo esteja lá, se ele tem que estar lá ou não. Tá? Outro ponto, né? Acabei esquecendo de comentar aqui com vocês. Todas essas funcionalidades que nós temos, elas funcionam dentro dos dispositivos, dos endpoints, através de um único agente instalado. Tá? Então, se tiver backup, disaster recovery, segurança, RMM, é um único agente dentro das máquinas. Por que eu lembrei disso agora? Porque esse Device Sense ele também nos ajuda a fazer a distribuição desses agentes. Então, o trabalho não fica fica muito mais inteligente eu fazer uma distribuição através da plataforma do que ter que instalar isso máquina a máquina. Tá? Inventariado de hardware, um dos problemas que a gente comentou lá em cima, e esse cara aqui eu consigo fazer ele rodar todos os dias. Tá? Outra parte importante, lembra que eu comentei do furto de memória? Você não precisa pegar e ficar olhando, deixa eu ver aqui, o dia de hoje, o dia de ontem, pô, tá legal, o cara não fez nada. Eu vou te informar, se tiver qualquer tipo de alteração, para mais ou para menos. Tá? Você tem uma monitoração contínua aqui do hardware dos seus funcionários ou de todo o seu ambiente também. Falei furto de memória de máquinas de colaboradores, mas já pegamos também furto de memória dentro de data center. Tá?
Assessment de vulnerabilidades de sistemas operacionais Windows, Mac e Linux. Isso aqui é um ponto muito legal. Eu ouço muito pessoal falar, eu já uso aí o WSUS da Microsoft. Não sei se todos já sabem, mas o WSUS vai ser descontinuado. Ele já parou de ter suporte, se não me engano, a partir de abril, tá? Então, esse cara aí é bom vocês, para quem utiliza o WSUS ou utilizava o WSUS, fiquem de olho, porque ele vai parar de ter suporte aí, está sendo descontinuado. Então, ótima oportunidade também para fazer um kit de ferramentas, tá? E aqui a gente tem algumas outras vantagens também quando a gente fala de assessment de vulnerabilidade, tá? Conexão via remote desktop. Esse aqui é um plus que a gente dá aqui também. Esse remote desktop, vantagens. E eu vou bater na tecla de novo. A Acronis é uma empresa de cibersegurança. Aqui, a gente não utiliza as portas tradicionais. A gente faz uma conexão via NAT. Tá? Então, ela é muito mais segura. E outros pontos aqui que nós temos também. Inventariado de software. Esse cara é muito interessante, porque muitas vezes o pessoal entrega a máquina na mão do colaborador, nem sabe mais o que está lá dentro. Tá? Então, a gente, assim como o inventariado de hardware, o inventariado de software funciona aí dentro dos mesmos moldes. Análise de vulnerabilidade de softwares de terceiros, ponto importantíssimo. Linko de novo com aquele último slide que nós estávamos falando. É importante fazer atualizações de vulnerabilidade de sistemas operacionais? Sim, muito. Mas nós utilizamos muitos softwares de terceiros no dia a dia. Tá? E o que eu posso dizer aqui para vocês da Acronis quanto a essa análise de vulnerabilidade e a própria atualização desses patches que nós temos aqui também, tá? Com Automated Patch Management. A Acronis no mercado é a empresa que mais tem softwares e aplicativos dentro da análise de vulnerabilidade. Eu estou falando de mais de 300 softwares e aplicativos. Então, Notepad++? Sim. Aplicativos do Zoom? Sim. Todos os navegadores? Sim. Então, dos 300 mais utilizados no mercado, 300 mais, acho que a gente está batendo quase 320, 315, se eu não me engano, tá? A Acronis cobre, faz a análise da vulnerabilidade e, de quebra, faz também a parte de atualização de patches. Então, imagina aí um ambiente da sua empresa com 20 máquinas, tá? Você ter que fazer atualização de patch dos seus Windows e de softwares de terceiros. Quanto tempo o seu funcionário vai fazer isso? Você tem funcionário para fazer isso? Ele tem tempo para fazer isso? Ou ele vai terminar a 20ª máquina daqui 2, 3 semanas e vai ter que voltar lá para a primeira porque já tem mais um monte de vulnerabilidade? Ponto bem sério, tá, pessoal? Vulnerabilidades novas tem todos os dias. Se você rodar hoje um assessment de vulnerabilidade no seu ambiente e rodar daqui uma semana, eu não tenho dúvida que ela vai ter subido em pelo menos uns 10, 15%. Tá? E aqui a gente consegue fazer essa correção automatizada desses patches também. Tá? Eu consigo deixar toda a inteligência artificial, toda a plataforma, ler esses patches que precisam ser instalados, instalar no momento que você deseja, no dia, data e horário que você deseja, e mais. Quando a gente está falando de atualização de patch, a gente tem uma feature que comunica muito bem com ele, que é o, cadê aqui? Automated Pre-Backup Patch. Aqui no Brasil a gente chama de backup à prova de falha. Eu faço um link dessa ferramenta de RMM com a minha ferramenta de backup. Na verdade, se nós formos olhar a fundo, todos esses pilares de segurança, eles são integrados e conversam entre si. Qual é a vantagem aqui? Poxa, eu vou fazer aqui a atualização do Microsoft Windows do João, tá? O João está lá na Espanha, um cara extremamente importante para a Sanvit. Instalei a parte do sistema operacional da atualização, deu aquela famosa blue screen. E aí, o que eu preciso fazer? Você está falando da máquina de um colaborador. Imagina isso em um servidor importante para vocês. Pode ser um file server, um servidor de banco de dados ou qualquer outra máquina importante. Imagina que interessante. Poxa, vou fazer essa atualização? Legal. Estou lá carregando a atualização, ele está fazendo a atualização. Antes de comitar, antes de chegar aqui no final e dar um boot, o que a IA e o agente vão fazer? Eles vão tirar backup dessa máquina aqui. Eu vou ter exatamente a imagem dessa máquina salva dentro dos meus data centers. Tá? Subir a máquina, pô, deu tela azul, e dá para fazer. O que eu preciso fazer? Restaurar essa máquina. Como é que eu vou fazer isso? Através de um backup. Se você não tem essa feature, você não tem as nossas ferramentas, putz, de quando que é o backup da máquina do João? Fábio, vê aí para mim. Ah, é de 4, 5 dias atrás. Dias atrás o João estava trabalhando. Ele perdeu 4, 5 dias de informação dentro de um servidor. Tá? Então aqui a gente faz esse backup, faz o armazenamento. Subiu.
tive algum problema, poxa, eu consigo fazer um restore automatizado aqui com a imagem de segundos atrás. A perda de informação ela vai ser perto de zero se não for zero. Então, esse cara é bem legal. Óbvio, às vezes não faz sentido para todas as máquinas, mas pense nas mais importantes. Pense nos VIPs, C-levels, servidores, etc. Tá? Monitoramento de máquina baseado em IA e Machine Learning. Não preciso ter alguém ali analisando e assistindo aquela máquina 24 horas por dia. Eu vou deixar todo o meu agente, a minha inteligência aprender como aquela máquina trabalha, quais são os comportamentos dela com usuários específicos no dia a dia dela, e a partir daí ela vai me avisar se algo sair do padrão, tá? E a gente vai ver isso dentro da plataforma também. A gente falou lá de atualizações de softwares, mas aqui a gente tem a possibilidade de fazer tanto software deployment quanto remoção de softwares em massa também, tá? Toda a parte de script, a gente vai ver. Saúde de HD, essa é uma coisa que ela é muito simples, mas eu gosto muito. E o pessoal às vezes não dá a devida atenção, tá? E aí aqui a gente, como eu estava falando do True Image no começo, né, de 20 e poucos anos atrás, aqui a gente vai entregar um pouquinho da idade também. Imagino que muitos aqui são da mesma época, só tinha HD físico, HD sólido. E a gente sabia quando esse cara ia parar. Porque você ligava a máquina, ele ficava fazendo aquele barulho de trilha, aquele tec, 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 tec. Ou a gente sabia. O SSD isso não existe mais. Depende de memória. O SSD, quando ele resolve parar, ele dá aquela espreguiçada e fala, parei, morreu. Tem um ponto. O SSD, quando ele atinge 50% da vida útil, aqui ele vem do 100 aos 50%, ele vem numa degradação basiquinha aqui. Quando ele atinge 50 para baixo, é uma caída vertiginosa. Né? Imagina você ter aqui a possibilidade e a visibilidade de mais de 99% de certeza de como está a saúde do HD dessas suas máquinas. Né? Imagina você chegar assim e falar, pô, bateu aqui 50%, nossa, acho que vale a pena eu fazer um backup dessa máquina, fazer uma parada assistida dela no momento que eu não vou ter tanto problema e trocar esse HD aqui. Legal, a gente consegue fazer tudo isso dentro da plataforma também. Se quiser, de novo, a gente tem o backup aqui, restore, fazer um restore para máquinas análogas, porque eu quero trocar a máquina inteira, dá para fazer também. Mas imagina que legal você ter essa leitura e não esperar você ter um problema com o seu HD, essa máquina ficar fora do ar, esse seu servidor, funcionário que trabalha a quilômetros, milhas de distância, aí o cara ficar 2, 3, 4, 5 dias sem trabalhar. Tá? Imagina que legal você ter essa visibilidade. Toda a parte de gerenciamento remoto, a gente tem o remote desktop aqui, via NAT? Tem, mas eu tenho um protocolo proprietário chamado NIR. É um protocolo desenvolvido pela Acronis, tá? Eu acho ele muito legal porque ele tem um diferencial fantástico, principalmente para quem faz a gestão e quem vai fazer o acesso remoto. Normalmente você pega softwares de acesso remoto e a grande maioria deles não tem segurança nenhuma. Não vou citar nomes aqui, mas se vocês entrarem no YouTube, por exemplo, e procurar o scans, né, que o pessoal chama lá e faz, vocês vão ver quais são os principais utilizados e eu vejo muitas empresas sérias ainda utilizando esse tipo de software de comunicação remota. Qual que é o diferencial aqui? Eu estou aqui preciso conectar na máquina de um usuário que está remoto. Tá? Esse usuário ele tem 3, 4 telas. Normalmente o que você vai fazer? Você vai enviar uma solicitação ou vai conectar e vai escolher uma das telas aqui para se conectar. Certo? Aqui eu consigo ver todas as telas, ir de uma tela para outra e eu tenho controle de tudo. Se eu quiser conectar aqui e gravar essa sessão, posso, seja para compliance, seja para estudos. Consigo abrir um bate-papo direto aqui com esse usuário do outro lado, consigo gravar som, tá? Consigo fazer tudo isso. Se eu quiser conectar aqui na máquina desse usuário, sem que ele saiba, fazer um monitoramento, ver o que está acontecendo, eu consigo também. Então esse protocolo ele é muito legal. Outra coisa, transferência de arquivos bidirecionais e tudo isso com criptografia 256 de ponta a ponta. Tá? É basicamente isso que a gente vai ver aí dentro da plataforma. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade, tá? Eu vou parar o compartilhamento aqui e vou trazer a minha plataforma
Ô, Rafa, eu tenho um comentário rapidinho Claro, daquele, daquele slide que eu adoro, o seu lá, que é sobre as causas de falha e de uso de disaster recovery, né? Porque quando você fala ali sobre o monitoramento de saúde de HD, que porra, é uma solução simples, mas é muito importante até para o pessoal saber. Eu sempre gosto de citar isso. Quando a gente fala sobre parada em ambiente, né, a gente acha sempre, e fala de desastre recovery, a gente sempre imagina alguma causa natural, algum incêndio, alguma coisa do tipo. Mas, na verdade, grande parte é falha energética e outra grande parte está muito ligada à falha de HD. Então, a gente ter uma possibilidade de monitorar ali o ambiente e ter um entendimento de quando isso pode dar alguma parada é muito importante para evitar, né? É uma solução que é muito bom para prevenir qualquer tipo de problema. E aí, bem legal que você já citou ali, é sempre legal fazer essa ligação com as outras soluções, né? Está muito ligado à parte de segurança, de backup, que a gente consegue prevenir muita falha aí, é importante. Só um rápido comentário enquanto você estava trocando de tela aí. não, é ótimo. E é um ponto muito bem colocado aqui. Isso que o Di está trazendo, a gente normalmente fala quando a gente vai apresentar a parte de continuidade de negócios, né? Desastre recover. Porque a palavra desastre recover, a gente tende a pensar, pô, aconteceu algum desastre, pegou fogo, caiu um avião, alguma coisa. Mas nós temos os estudos por exemplo, quando os ambientes de continuidade de negócios eles são ativados, né? E desastres naturais aqui no Brasil ocorrem, mas são em uma escala ínfima comparado com outros países. E o que mais ocorre aqui dentro do Brasil é o que o Di falou: falha de hardware. Tá? Então, aqui a gente vai ver que a gente consegue monitorar isso. Falha de hardware, perda de energia, né? Então, tudo isso a gente consegue, tirando a perda de energia, que não está sob nosso controle, mas o restante a gente consegue monitorar e prevenir por aqui, para que a gente não tenha esse tipo de contratempo. Tá? Vocês estão vendo a plataforma já? Só me fala se está muito pequeno, que meu monitor é wide, então eu coloquei só a tela aqui e deixei ela num zoom bem alto, tá? Vamos lá. Rafa, Coloquei tá aqui. bacana, viu? Tá bem bacana Tá, aqui tá a tela, certinho. dá pra ver bem, cara. Vamos lá, então. Essa aqui é a carinha do Acronis Cyber Protect Cloud. Aqui, todos aqueles pilares de cibersegurança nós temos acesso aqui dentro. A vantagem de tudo isso estar aqui é que essas ferramentas se conversam, então a gestão fica mais inteligente, as ferramentas ficam mais seguras, o seu ambiente fica mais seguro. Bom, eu vou abstrair aqui configurações básicas, etc., mas o que eu quero mais é mostrar o entregável para vocês. O que acontece quando o RMM está ativo? O que eu vou ter de visibilidade? Porque aqui eu vou ter todas aquelas outras ferramentas configuradas, então se vocês quiserem a posteriori dar uma olhada em alguma outra coisa, se tem curiosidade em alguma outra coisa, comenta aí para eu ficar sabendo também, tá bom? Primeiro, dispositivos. Como eu falei para vocês lá do Device Sense. A gente consegue fazer uma descoberta desses dispositivos através dessa tecnologia. Tá? E, de novo, grande vantagem disso é a gente ter a visibilidade de tudo que está dentro do ambiente. Eu já tive 2 clientes que, inclusive, descobriram problemas de network utilizando o Device Sense. Ele descobriu que todos os dispositivos dentro de uma rede específica estavam com 2 IPs na mesma rede. Tá? Então, aqui a gente consegue, por exemplo, deixa eu achar ele aqui, que agora ficou tão grande. Dispositivos descobertos aqui. Então aqui eu consigo, por exemplo, ó, dentro das minhas redes, tá? Inclusive se eu tiver mais de uma e elas se conversarem, eu consigo ter essa separação por rede, etc. Ter aqui a visibilidade de todos os dispositivos que estão conectados, tá? Estejam eles com o agente da Acronis instalado ou não. Então isso aqui dá uma visibilidade fantástica. E através daqui também a gente consegue fazer a instalação do agente e coletar outras informações. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, poxa, fiz a instalação, as máquinas estão aqui dentro,
visíveis dentro da plataforma. Outro ponto, a plataforma é totalmente em nuvem, então vocês não precisam de nenhuma infraestrutura para isso, não precisa me dar uma máquina dedicada, não precisa ter uma máquina de gerenciamento dentro do seu ambiente, tudo isso dentro da nuvem. Eu vou ter a visibilidade dos equipamentos, nome, pontuação de segurança, que a gente tem aqui também, tá? E se eu quiser ver qualquer informação, a gente falou dos inventariados, né? Poxa, eu quero ver o inventário dessa máquina. Seleciono ela aqui, venho aqui em inventário, consigo ver tanto o inventário de hardware, sei lá, placa-mãe, processadores, memória, placa gráfica, unidade de armazenamento, tá? Configurações e placas de rede, tudo que tem de sistema operacional, hotfix, tudo que tiver dentro da máquina a gente vai saber. Tá? Isso aqui ele vai rodar diariamente. E de novo, se o funcionário for lá e a máquina dormiu com 16 GB de memória, hoje ela acordou com 8, vocês podem ser notificados. Se ela dormiu com 8 e acordou com 16 e uma GPU externa, você vai ser notificado. Tá? E, aproveitando que a gente está falando de 16 GB de memória e uma GPU externa, provavelmente esse cara está jogando algum jogo. O inventariado de software vai te trazer isso. Tá? Ele vai te trazer todos os softwares que estão instalados. Se dentro desses softwares, assim como o inventariado de hardware, ele traz essa disparidade de hardware, se for o caso, o de software é a mesma coisa. Então aqui a gente tem, por exemplo, o Edge foi atualizado. Se tivesse sido removido, ele ia estar aqui como removido. Se tivesse uma nova instalação, ele ia estar aqui como uma nova instalação. Fala, Fabião. Rafa, queria fazer uma pergunta, permite? Aproveitar que está falando de memória aqui, talvez não seja o momento correto, tá? Tem muitas pessoas que me questionam a seguinte dúvida, né? Eu vou instalar mais um agente na minha máquina e vai rebentar meu parque, né? Porque vai ficar lento minha máquina, vai ficar o consumo. Como que fica isso, né? Você falou de memória ali, 8, 4. Como que tá essa arquitetura aí por dentro? Acho que você, sendo um engenheiro, você vai poder falar melhor disso. Perfeito. Não, ótimo questionamento. Realmente é importante a gente falar. Lembrem-se, o agente ele pode tomar conta de todas aquelas ferramentas, de todos aqueles pilares, né? Então, poxa, isso vai deixar minha máquina mais lento? O agente é modular, ele vai se modular a ferramenta que você precisa. Ano passado nós ganhamos uma premiação, tá? No meio e no final do ano passado nós ganhamos uma premiação, por exemplo, por parte de software de cibersegurança, e um dos pontos que foi analisado era consumo de memória e CPU. E foi a empresa de cibersegurança, o agente de cibersegurança que menos consumiu. Tá? Então, podem ficar tranquilos quanto a isso. Obrigado aí pela pergunta. Pessoal, se tiverem mais perguntas, fiquem à vontade. Então, aqui a gente tem toda essa parte de inventariado de software. Tá Rafa, previsto... Oi. rapidamente, tá? Deixa eu apresentar aqui, eu acho que eu não falei do Augusto, né? Não sei se eu cometi essa falha. O Augusto é nosso analista de cibersegurança aqui também, e hoje ele está aqui nos ajudando novamente, né? Quem fizer pergunta, tá, Augusto? Levanta a mão ou quiser dar a palavra direto para a pessoa, mas qualquer momento aí pode levantar a mão, às vezes o assunto é pertinente, tá? Traz a questionamento aí pro Rafael, aproveita ele aí, tá bom, meu amigo? Perfeito, Fábio. Trago sim. Aqui a gente tem toda Valeu. essa parte de inventariado de software. Tá? Temos uma ferramenta muito legal em gerenciamento, pessoal, só para vocês terem uma noção, a gente vai ter grande parte das configurações, ou como configurar essas ferramentas, seja do RMM ou dos demais pilares. Tá? E aqui a gente costuma trabalhar com planos, então plano de proteção, plano de gerenciamento remoto. Os planos são uma maneira de você agrupar máquinas dentro de funcionalidades com configurações específicas, para, de novo, você ter uma gestão mais inteligente aí. Tá? E aqui eu quero trazer para vocês essa parte do plano de script. Por quê? Porque eu sei que muitas empresas trabalham com script diariamente, praticamente todas as empresas trabalham, e normalmente é um processo muito manual, onde eu vou lá, crio o script e saio para rodar esse script, ou deixo esse cara ali num cron, não tenho que entrar, tenho que pegar um log, um TXT para ver se ele rodou ou não. Aqui nós temos os planos de script e como eles funcionam. Primeiro, eu tenho um repositório básico de script, tanto em Bash quanto em PowerShell. Dentro dessa biblioteca aqui, vocês podem pegar, copiar esses caras, utilizar, mas vocês podem trazer scripts para dentro de casa aqui, dentro dos meus scripts.
Rafa, não sou bom em script. Eu também não, mas eu tenho uma IA generativa aqui para ajudar nessas criações, tá? Então aqui a gente pode pegar e editar um desses scripts, por exemplo. Posso pedir para a IA melhorar esse cara, fazer alterações, posso eu mesmo fazer essas alterações, declarar o idioma desse script, qual sistema operacional eu vou aplicar, e aqui uma parte bem interessante, que é, posso declarar esse cara como um rascunho, ele não deixa eu aplicar por segurança em nenhuma máquina, teste ele me deixa aplicar, se eu não me engano, em 2 máquinas, se tiver aprovado, aí eu consigo aplicar esse script em larga escala. Tá? Essa aplicação vai vir aqui juntamente nos planos de script. Então eu posso criar um plano aqui dentro, onde eu vou adicionar todas as cargas de trabalho que eu desejo. Tá? Então eu simplesmente seleciono essas cargas de trabalho, adiciono essas cargas de trabalho aqui, escolho um dos scripts que estão lá aprovados dentro da minha tabela para rodar e posso deixar esse cara agendado. Qual que é a vantagem aqui? Que eu consigo pegar e ver as atividades que foram executadas, se foi executada com sucesso ou não. Posso receber essas notificações. Posso criar um plano, por exemplo, aqui de suporte, não ter nenhuma máquina dentro, e alguém me ligou para sanar um problema, cara, eu só clico nesse plano, coloco a máquina aqui dentro e ponho esse script para rodar. Então esse cara é muito interessante. Tá? A gente tem toda a parte de monitoramento também, que eu tinha falado para vocês, né, baseado em IA, Machine Learning. Então aqui a gente vai ter o agente trabalhando o tempo inteiro, identificando como esses dispositivos trabalham, como os usuários conectados nesses dispositivos trabalham, e a partir daí eu também posso criar um plano, criar personalizado para vocês verem. Adiciono também as cargas de trabalho, e a partir daí eu adiciono os monitores que eu quero monitorar dentro desses dispositivos. Então, espaço em disco, tentativas de login com falha, softwares instalados, tá? Vou colocar os mais utilizados aqui, ó, temperatura de CPU, temperatura de GPU, uso de CPU por processo, memória por processo, rede por processo, CPU e memória em geral, enfim. Posso adicionar N desses caras aqui dentro para fazer essa monitoração. Posso me basear num threshold? Posso, mas posso deixar a IA e a ML trabalhando aqui para entender e fazer esse mapeamento. Tá? Ele vai ter um período de treinamento que ele já vai estar trabalhando. Declaro aqui uma sensibilidade. A gente estava falando da máquina do João. Poxa, quero monitorar a CPU da máquina do João. João, prioridade alta. Então, sensibilidade alta. Isso quer dizer que qualquer curva que saia do normal da utilização de CPU durante um período de anomalia que eu vou definir aqui, mínimo de 1 minuto, ele vai me gerar um alerta. Alerta, que tipo? Eu vou dizer. No caso, vai ser crítico. Frequência, eu vou dizer também. Tá? Então, eu vou ter aqui um agente 24 horas fazendo essa monitoração baseado nas funcionalidades e funções que o João faz dentro da máquina. Outro ponto que a gente consegue ter aqui dentro dessa monitoração são ações de respostas automáticas. Então, assim que esse trigger for acionado, eu posso ter uma resposta automatizada. Posso interromper um processo, iniciar ou interromper um serviço, iniciar um serviço, interromper um processo, forçar um boot na carga de trabalho, ou até mesmo a gente acabou de ver os scripts, eu posso fazer e escolher um script específico para ele executar aqui quando esse trigger for acionado, seja para ganhar mais tempo para resolver esse problema, seja para sanar esse problema. Tá? Pode falar, Augusto, por favor. A Mônica Fernandes, ela fez uma pergunta interessante aqui, referente ao deploy de softwares, né? Como eu tinha mencionado no começo. É algo travado em um processo ou aplicação, ou posso trabalhar com meus softwares desenvolvidos por minha empresa? Ótima pergunta. Vamos lá. Eu ia falar desse cara um pouquinho mais para o final, mas vamos falar aí da implementação de softwares. Tá? Aproveitar. Aqui nós temos a guia de gerenciamento de software. O que acontece? Eu tenho uma biblioteca básica de softwares. O que me diz e o que tem dentro dessa biblioteca são softwares e aplicativos que já estão homologados e testados pela Acronis. Então, esse é Venzip, Adobe, Ndesk, enfim. Tem uma pancada de software aqui que vocês podem colocar dentro dessa biblioteca. Quando eu vou adicionar esse cara, eu vou falar dentro as versões que foram testadas quais que eu quero, idioma, tipo de arquitetura, aceitar o EULA e assim por diante. E aí esses caras vão subir aqui para os pacotes que podem ser utilizados dentro da corporação. Mas isso quer dizer então que eu só posso trabalhar com esses softwares da biblioteca que estão homologados? Não. Eu posso adicionar pacotes aqui. Então, se a sua corporação cria softwares SI, executáveis ou o que seja,
Ou se você tem um software externo que não está aqui dentro dessa relação, a gente consegue carregar esses pacotes aqui dentro sem problema nenhum. E aqui a gente tem dois diferenciais quanto ao mercado. Você pode forçar durante esse upload, né, ou melhor, após o upload, esse cara passar por uma verificação anti-ransomware e anti-malware e assinatura digital. Tanto posso carregar o pacote, quanto para instalação também. Tá? Então, dá sim para trazer softwares externos aqui para dentro. Legal. Trouxe da biblioteca para os pacotes ou trouxe um pacote externo? Como isso vai? Como é que eu vou fazer isso? Dentro do gerenciamento, nós temos aqui o plano de implantação de softwares. Tá? Então, vou criar aqui um plano, adiciono as cargas de trabalho, falo a ação que esse plano vai ter, se é de instalação ou desinstalação de softwares, quais softwares serão instalados ou desinstalados, que estejam ali dentro da minha biblioteca e autorizados. Opções de reinicialização, então se eu quero forçar um boot, se eu não quero, se eu quero forçar daqui X minutos, vou fazer essa instalação, eu preciso do boot da máquina e eu vou dar para o usuário até 4 horas. Então ele vai ser notificado, eu posso ter as notificações, você precisa botar a máquina, quer botar agora? Quer botar agora? Quer botar agora? Passou 4 horas, ele não deu ok, a máquina vai ser botada. Então tem as opções de reinicialização, agendamento, então você pode deixar esse cara agendado, como você também pode rodar ele manualmente. Então, eu posso deixar agendado aqui dias, datas das semanas específicos. Ou eu também posso pegar aqui, por exemplo, eu tenho um plano no meu tenant aqui de novas máquinas. Tá? Então, eu tenho softwares básicos aqui. Chegou novas máquinas dentro do meu ambiente, fiz a instalação do agente, distribuí os agentes, eu simplesmente venho aqui, edito esse plano, adiciono as cargas de trabalho que eu quero para fazer a instalação desses softwares padrões. Adiciono essas máquinas aqui, salvo esse plano, tudo bonitinho. Posso selecionar esse plano aqui de novas máquinas e executar esse plano com as novas máquinas. Depois tiro elas, acabou. Tá? Então, tanto para instalação quanto desinstalação. Posso configurar comandos de instalação e desinstalação? Pode. Naquela parte de adição de pacotes é totalmente possível. Tá? Obrigado pela pergunta, pessoal. Vamos falar um pouquinho aqui agora, aproveitando que a gente está no gerenciamento, que a gente está falando de softwares, vamos falar sobre as vulnerabilidades. Como é que aparece? O que acontece aqui dentro da análise de vulnerabilidade? Ele vai gerar, dentro desses softwares e aplicativos, desses mais de 300 e sistemas operacionais, uma lista de vulnerabilidades. Tá? Então aqui a gente vai ter todo o código CVE, quantidade de máquinas dentro do ambiente. Meu ambiente está extremamente pequeno aqui, tá? Então às vezes eu tenho poucas máquinas aqui. Severidade, parece bobo, mas saber a severidade cuja qual eu tenho que aplicar esses patches de segurança é extremamente importante. Quando foi detectado, quando foi publicado. Se eu quiser mais informações desse patch de segurança, eu posso clicar aqui em mais detalhes. Vou direto para a CVE para ver toda a parte de histórico, tudo que acontece lá dentro, sobre o que se trata esse patch específico. Queria falar uma coisa enquanto isso, enquanto volta ao compartilhamento aí, Rafa. Depois, se couber dentro do contexto, o que eu tenho visto, né? Uma parte muito bacana também que são as APIs que a Acronis tem para integração com um sistema de gestão, né? De ITSM, alguma coisa assim. Tem nos ajudado demais a isso daí, né? Em questão de monitoramento, de já abrir um chamado diretamente dentro do meu SOC, né? Do meu suporte, e ele ficar ali como um alerta automático dentro da minha operação, né? E com fechamento automático também. Eu acho que o João conseguiu implantar isso daí através da API da ferramenta que a Acronis tem. É sensacional. Não sei se cabe falar um pouquinho dentro do contexto, mas Sim, a gente tem aproveitando o aberto toda gancho a parte aqui. de API, toda a parte de desenvolvimento também, tem algumas áreas específicas para isso, algumas coisas já prontas para isso também, integração com outras ferramentas de monitoração, etc. Então tem bastante coisa. Acho que eu não me lembro agora quantas integrações que nós temos, mas já está batendo acho que mais de 80 integrações com esse tipo de ferramenta. Tá? Legal. Então, vulnerabilidades, poxa, legal, Rafa, tudo que você está me mostrando, eu estou tendo essa visibilidade aqui dentro da plataforma. E se eu quiser receber isso, sem problema nenhum. A gente tem toda a parte de relatórios, tá?
poxa, quero receber relatórios de vulnerabilidades. Pode ter aqui tudo configurado para vocês receberem esses relatórios de vulnerabilidades, de ameaças, inventariado de hardware, inventariado de software. Quero receber o inventariado e toda semana, posso. De hora em hora, posso. Vulnerabilidade, posso. Tá? Sem problemas nenhum. Isso nos traz, voltando aqui, depois das vulnerabilidades, a parte de aplicações de patch. Bom, eu posso deixar tudo isso agendado e esquedulado aqui pela plataforma. Eu posso, na plataforma, chegar aqui na configuração, entrar aqui no plano de proteção, só para vocês verem a granularidade dessa configuração da aplicação de patch. Tá? Aqui também onde a gente tem a parte de backup, disaster recover, PDR, XDR, tá? Mas o gerenciamento de patches. Quero deixar automatizado pela plataforma. Legal. Produtos Microsoft. O que eu quero que seja automatizado? Todas as atualizações, somente críticas de segurança, ou eu quero selecionar produtos? Sei lá. Patch 7.0, eu quero que sejam automatizadas atualizações críticas e de segurança, com todas as severidades. E o status de aprovação, só que esteja como aprovado. Então, eu consigo dizer o que eu quero ou o que eu não quero. Lembrando, aqui eu consigo colocar grupos de máquinas, posso ter mais de um grupo de máquinas. Então, posso ter grupos de máquinas com atualizações automatizadas para softwares distintos também. Tá? Não só Microsoft, mas para produtos de terceiros também. Todas as atualizações só importantes, atualizações secundárias, tá? Então, também posso selecionar dos softwares homologados aqui quais que eu quero, versões, severidades e status de aprovação. O agendamento, maior granularidade possível. Opções de reinicialização, assim como a gente viu lá na parte de instalação e remoção de softwares. Tá? E a feature que integra com um pilar de backup que eu falei para vocês, que é o backup de pré-atualização, que é possível. Tá? Feito isso, eu apliquei aqui, ele vai fazer a atualização automatizada. Mas se eu não quero automatizado, poxa, Rafa, parte eu quero automatizada, parte eu quero que o Fábio, o João, o Augusto façam para mim, a Sunvit vai fazer para mim, ou o meu time vai fazer para mim, mas eu quero que eles assistam a atualização. Dá para fazer também, sem problema nenhum. A gente pode pegar aqui o gerenciamento de software, patches, eu vou ter toda a lista de patches que precisam ser instalados, nome, severidade, produto, versionamento, quantidade de máquinas dentro do ambiente, se ele está aprovado pela CVE ou pelo meu time ou não. Tá? Pode ser que ele esteja reprovado? Pode. Tá? Então, posso selecionar, vamos pegar esse cara aqui, ó, 4 máquinas dentro do ambiente, vamos ver do que ele é. 4 máquinas dentro. Ó, do 7-zip. Falei lá no começo, o cara está aqui. Posso clicar, ele vai me dar um resumo. Se eu clicar aqui em instalar patch, ele vai me dar a listagem das máquinas que precisam dessa instalação. Posso selecionar quais eu quero, se eu não quiser uma em específico. Avanço, opções de reinicialização, com 4 cliques. Tá? Se eu não quiser automatizado, com 4 cliques eu faço a instalação em todas as máquinas que eu selecionar do meu ambiente. Tá? Simples assim. Tá? Vamos falar um pouco de comunicação remota de dispositivos agora. Então, planos de gerenciamento remoto. Lembre-se que aqui nós temos duas possibilidades, tá? Criar plano, eu posso utilizar o NIR, o nosso protocolo, posso utilizar o RDP e, para Apple, compartilhamento de tela. Quais são as vantagens do NIR aqui? Tá? Eu posso mostrar se a carga de trabalho está sendo controlada remotamente ou não. Lembre-se que aqui a gente trabalha com grupos. Posso ter um grupo de VIPs, levels, onde eu quero notificar o cara que a máquina dele tem alguém tentando conectar ou não. Tá? E para outros usuários não. Então eu posso trabalhar com grupos distintos. Então se eu vou mostrar ou não que a carga de trabalho está sendo controlada, se eu vou pedir permissão ou não para comunicar com essa máquina. Transferência de arquivos bidirecional, posso ter. Transferência de captura de tela sem estar conectado na máquina. Rastreamento de geolocalização. E posso até ter um chat com essa máquina, como eu falei para vocês. Tá? E a própria gravação que a gente pode iniciar quando iniciar essa comunicação. Criei os planos. O que eu preciso fazer? Dispositivo. Seleciono a máquina que eu quero. Área de trabalho remoto. E vou selecionar o protocolo que eu quero utilizar aqui. Se eu vou usar o RDP, se eu vou usar o NIR.
Lembrando que com o NIR eu posso tomar controle, posso abrir uma sessão administradora, posso abrir um modo somente leitura, dependendo do grupo, o usuário pode ou não ser notificado, ele pode ou não dar a atualização, a autorização, tá? Então vai muito do compliance da sua corporação. Fora tudo isso, a gente consegue remotamente, sem estar conectado na máquina, esvaziar a lixeira, desconectar o usuário, desativar, reiniciar, desligar, transferência de arquivos, obter captura de tela sem estar conectado na máquina, e vai sair uma atualização aí que vai permitir a abertura de CMD e PowerShell sem estar conectado também, óbvio, para usuários administradores. Tá? Deixa eu ver o que falta aqui. Device Sense foi, inventariado foi, assessment de vulnerabilidade, software, de patches, monitoramento, software deployment, use scripts, pré-backup, conexão remota. Deixa eu mostrar para vocês como é feita aqui, ou como nós vemos a geolocalização. Tá? Então aqui, essa máquina aqui é de um cara que trabalha comigo, ele mora na França, ele deixa uma máquina lá com a geolocalização. Então, a gente pode selecionar a máquina, ver no mapeamento, e aqui a gente tem duas opções. Ou aplicar a geolocalização por IP ou por sistema operacional. Tá? Minha indicação é sempre sistema operacional. IP, ele pode pegar o IP do roteador, pode mandar para um backbone e não ter uma indicação tão certeira, ou nada certeira. Tá? Aqui a gente tem, costumo brincar que não é uma triangulação militar, mas dependendo a gente consegue com 25, 10 metros de triangulação aqui a localização em tempo real. Tá? Se a máquina estiver ligada, ou a última localização também. E está em desenvolvimento, eu espero que até o meio do ano que vem, tá? Cerca digital. O que isso quer dizer? Que eu vou digitar aqui, eu vou especificar um perímetro, 500 metros, 1 quilômetro, X. Essa máquina saiu desse range, eu vou ser notificado e provavelmente vai ter a opção também de Remote Device Wipe, ou seja, passou do perímetro, faz um wipe na máquina a nível militar. Então ele vai apagar tudo que tem na máquina. Tá? Então isso está em desenvolvimento, muito provavelmente até o meio do ano que vem a gente vai ter essa opção também. Bom? A única coisa que eu não consigo mostrar para vocês, pessoal, é o monitoramento de HD. O meu laboratório ele é totalmente virtualizado em RAID, então eu não consigo mostrar para vocês. Mas como vocês veriam, o que vocês teriam aí de informação? Tá? Ele seria um gráfico termal, várias caixinhas entre verde, amarelo e vermelho, nome da máquina e o percentual da saúde do HD. Tá? Então, você pode configurar esse percentual, o que você quer dentro de cada uma dessas opções, mas normalmente ali de 99% a 60% verdinho, ou 65% verdinho, de 65% a 50% ou 51% amarelo e dali para baixo vermelho. Tá? E aí vocês também podem ser notificados também. Pode falar, Fábio. Eu gostaria de fazer uma provocação aqui, Rafael. Queria trazer para a discussão aqui o João Pedro, né, nosso analista de segurança. Ô, João, eu queria fazer a seguinte pergunta para você. Como é que esse RMM te ajuda hoje no gerenciamento dos nossos clientes? Como que isso ajuda? O que facilita? O que te traz de benefício? Qual que é o ponto forte que você acha em questão de segurança, vulnerabilidade, de acesso? Então, eu queria te ouvir um pouco. Como é que você usa, né? Aliás, você usa outra ferramenta dentro da Sunvit, somente o Acronis? Como que está esse assunto? Fala um pouquinho para a gente desse cenário. Não, maravilha, Fábio, tudo bem? Ótimo dia a todos, né? Acabei não me apresentando, o Fábio me apresentou ali no começo, né? Mas vamos lá, excelente pergunta. Não tenha dúvida que o RMM da Acronis, ele hoje dentro da operação da Sunvit, né? Ele tem sido indispensável, né? Principalmente pelo ecossistema que a Acronis entrega, né? A nós, parceiros, né, e clientes ali da Sunvit. Por quê? Uma vez que a gente fala de RMM específico, né, esse webinar é especificamente para RMM, no entanto, quando a gente fala de Acronis dentro do cliente, a gente não está falando somente de RMM, né? A Sunvit,
tem a prática, né, de exercer ali não somente o RMM dentro dos clientes, e sim a segurança da informação, seja com antivírus, 7 camadas, entre outras ferramentas, né, ali dos pilares que o próprio Rafael apresentou. Então, a Acronis, para o cenário Sunbit hoje, é uma ferramenta ali indispensável, né, nesse sentido de ecossistema e eficácia na operação. Não tenha dúvida que o RMM hoje ele economiza, você pode ter certeza que horas e horas de trabalhos, né, manuais nos nossos clientes, com atualizações de patches, Windows, né, e aplicativos terceiros. Isso traz uma segurança muito maior, né, não somente tecnológica, mas também ali uma confiança muito grande ali da ferramenta estar funcionando ali dentro da corporação. Porque uma vez, né, nós sabemos, né, que Microsoft, entre outros softwares, tem atualização ali praticamente semanal, quinzenal ou mensal. E isso a gente falando de uma empresa com mais de 100 dispositivos, 50 dispositivos, a gente sabe que isso é uma tarefa muito trabalhosa, né? Praticamente precisaríamos de 1, 2 ou 3 analistas ali dedicados somente para esse tipo de tarefa, passando máquina a máquina, identificando se há vulnerabilidade, se não há vulnerabilidade, como fazer a aplicação. Então, o RMM da Acronis tem ajudado muito nessa parte de cobrir, né, vulnerabilidades dos nossos clientes, que são analisadas normalmente dentro dos clientes. O Rafael até comentou ali, é personalizado, né, a verificação de vulnerabilidade. Normalmente aplicamos a prática ali de analisar de hora em hora. Então, a chance de a gente ter um parque, né, ali desatualizado e com vulnerabilidade é menor, porque a gente faz a análise de vulnerabilidade de hora em hora e sempre a aplicação dos patches diárias. Então, todos os dias, todas as máquinas dos nossos clientes estão sendo atualizadas ali, garantindo a menor quantidade de vulnerabilidades possíveis, né? E não só isso, também com automações do RMM, com scripts, implantação de software, isso tem ajudado extremamente dentro dos clientes para facilitar. Inclusive, uma coisa que ajuda muitíssimo na operação da Savit são os scripts, coisas que a gente já sabe que existe dentro de nossos clientes, alguns probleminhas que pode ocorrer, né? Já é um problema identificado e tratado, a gente já sabe como resolver. Entra a parte da inteligência, né? De automação, a criação do script, para que o analista não precise se conectar à máquina do cliente para resolver o problema. Muitas vezes, somente a execução de um script, muitas das vezes também, antes de acontecer o problema, o script já é executado para evitar um desgaste ali na operação. Então, a ferramenta da Acronis, ela tem somado muitíssimo, tá? E parte de servidores, infraestrutura, a proteção ali, né, a prova de falhas, que seria o backup antes servidores, não tenha dúvida que isso já ajudou diversas vezes a Sunbit aos clientes ali em uma atualização do sistema operacional de Windows Server, aquele Windows Server que não pode parar de jeito nenhum, você atualiza e para alguma aplicação, alguma coisa, ou da tela azul, né? Não tenha dúvida que isso daí tem ajudado muitíssimo. Maravilha. Rafael, pode continuar, Legal. caso você tenha aí algum comentário também, Vou seria ótimo. só trazer uma informação importante. Nós vemos muitos parceiros e clientes também que ganham uma produtividade incrível com essa parte do RMM, tá? Que a gente não está falando só da questão. A visibilidade é fantástica, a segurança é fantástica, mas a produtividade que se ganha, a escalabilidade que se ganha assim, eu não vou dizer que é imensurável, mas nós temos casos de sucesso que já saíram, inclusive que eu e o Diogo estávamos envolvidos aí, em um ganho de produtividade de 100%. Uau. Então,
é muito expressivo. Você sabendo utilizar a ferramenta, você utilizando ela de forma macro e integrando, inclusive, com as outras funcionalidades da plataforma, com a empresa suíça, então a gente costuma brincar que é um canivete suíço de cibersegurança. Não é brincadeira, foi um case de sucesso, inclusive tá no site lá, então teve um ganho aí de praticamente 100% de produtividade do ambiente. Ô, Rafael, legal. Então você tá me dizendo que eu utilizando essa solução, eu consigo otimizar o tempo do meu especialista de TI, deixar ele focado no negócio e deixar a solução dando essa possibilidade de ser eficaz, de ser rápido, de ser um gerenciamento a nível automatizado. É isso? Exatamente. Gerenciamento mais inteligente, mais assistido. IA, Machine Learning, o tempo inteiro é algo básico aqui que a gente executa. Tá? Seu profissional, nós temos um cálculo, inclusive nós apresentamos lá no True que você estava, né, um evento que a gente apresenta de cibersegurança. A média, o pessoal às vezes fala, poxa, eu tenho pouco profissional para cuidar das minhas máquinas. Tá? Uma média base de profissional por máquina é um profissional para cada 250 máquinas. Você tem as ferramentas adequadas. Isso é o básico. Então, se você acha que o seu profissional não está dando conta do ambiente, tá? E ele cuida de menos máquinas do que essas 250, muito provavelmente ele não tem as ferramentas adequadas para trabalhar. Tá? E nós temos casos de um profissional cuidando de quase 450 máquinas, isso de forma ativa, tá? Sem prejudicar aí o andamento de operações. Você está trazendo números aqui extremamente agressivos e reais, né? Coisa que é uma pesquisa reais, né, que foi feita, né? Reais, foi feita. Sensacional. Você estava lá no True, você viu. Então, assim, se você tem muitos profissionais, eles tomam conta de poucas máquinas, muito provavelmente eles não têm a ferramenta ideal para fazer essa monitoração, essa gestão de ambiente. Tá? Nós aqui da Sunvit, né? Nós somos uma equipe enxuta justamente por conta dessa solução, tá? Nós conseguimos cuidar de muita máquina, ter a gerência, a gestão e principalmente a segurança da informação dessas máquinas, justamente por conta dessa eficiência. Então, você que está assistindo esse webinar, olha só o que o Rafael trouxe para a gente, gente. Se você tem um técnico hoje que fica ali no seu suporte e ele não tem tempo para você, sempre as coisas estão atrasadas, sempre está difícil, né? Correndo para lá e para cá, talvez seja você, como responsável pela empresa, tenha que pensar numa solução de profissional para poder aumentar essa capacidade de eficiência, tá? Então, é um número, eu fiquei impressionado aqui. Eu já tinha ouvido isso aqui e visto lá no True, mas confesso que realmente é um número bem expressivo aqui. João, manda lá. Então, eu gostaria só de pontuar mais uma questão, né, da ferramenta, questão de visibilidade e produtividade, justamente, né. Uma das vantagens que eu vejo, né, de estar tudo concentrado em um único local, é principalmente quando o seu analista, né, da equipe de TI, ele vai fazer um atendimento ao usuário final, ali ele já tem o chat, na mesma ferramenta, ele já tem o acesso remoto para fazer a conexão à máquina do cliente, ele tem a capacidade de executar scripts na estação do cliente, ali no próprio painel eu já tenho informações monitoradas, como o Rafael havia mostrado, né? Ali baseado em Machine Learning, né? Então ele tem um aprendizado ali de máquina, então eu consigo ver o histórico do que estava ocorrendo naquela máquina, de CPU, de memória RAM, temperatura, disco, entre outros, né? Taxa de tráfego de rede também, né? Então, com todas essas informações concentradas ali em um único local, e especificamente para um atendimento a um cliente final, né, ao usuário final ali, isso te traz N informações que você ali, na hora de tomar uma decisão, você já sabe que às vezes não pode ser um problema de software, talvez até de hardware.
Então, ali para tomada de decisão, né, você tem uma visão muito ampla do que pode estar acontecendo naquela máquina e ferramentas que te ajudam a fazer o suporte ter mais qualidade, precisão e velocidade ali na hora do atendimento. Então, eu achei pertinente pontuar, né, essa questão de visibilidade e produtividade ali para o analista também, né? Porque se o analista resolve mais rápido, o cliente fica feliz, né? Essa é a lógica, todos ficam felizes. O E dois Rafael, pontos. caiu. Oh, perdão. Pode falar, Rafael. Não, pode falar, caiu? Não, caiu uma pergunta para mim aqui. Ah, ótimo. Seguinte, eu preciso necessariamente ter vários agentes, vamos dizer assim, software instalado na máquina para fazer todo esse monitoramento? Como eu falei, nós estamos. Vou responder essa pergunta. Eu vou voltar para um slide, porque eu acho interessante responder ela voltando para o slide. Vocês estão acompanhando os slides ainda, né? Sim, sim. Legal. Antes de ir para lá, deixa eu só mostrar para vocês. Eu sei que existem vários quadrantes de empresas, né? Mas quando a gente fala lá da parte de gestão de pets, a Cronis é líder no quadrante da G2 aqui e da Frost Radar também. Então é uma parte bem importante, tá? Travou aqui. Deixa eu parar o compartilhamento. Compartilhar de novo com vocês para responder essa pergunta. Tudo vai ser gerido por um único agente. Inclusive, eu faço um convite para vocês. Sei que às vezes tem alguém pensando aqui, poxa, mas eu já tenho uma ferramenta que faz a parte de comunicação remota. Sei lá, eu uso um Ndesk, eu uso um Remote Desktop. Eu tenho aqui o meu inventariado de hardware, eu vou continuar fazendo aqui pelo Excel, ou eu faço atualização de sistema operacional com o WSUS ainda. Então pode ser até que você tenha 2 ou 3 ferramentas que façam parte do que nós apresentamos aqui hoje. Porém, um agente para cada uma delas, certo? Um suporte para cada uma delas. Por que não? E um outro ponto, talvez elas não sejam tão seguras quanto as da Acronis. Será que a ferramenta que você usa para comunicação remota ela é tão segura? Será que ela foi feita para ser segura, além de ter uma comunicação remota? Será que você faz isso de Lembrando maneira que, efetiva? lembrando que vou citar marcas aqui, né? Mas a Ndesk, um tempinho atrás, foi invadida, né? Ela teve vazamento de dados aí, Uhum, chegou a trazer prejuízo para algumas corporações. exatamente. Então, será que essas 2, 3, 4 ferramentas que vocês têm aí compõem realmente um ambiente seguro e te trazem todas essas informações dentro de um lugar só? Ou a sua equipe, você, o seu profissional, tem que entrar dentro de um software para coletar informação, dentro de outro, treinar essa equipe em cada um desses softwares? 5, 3, 4, 5 agentes distintos consumindo a máquina? Aqui a gente tem um agente único que faz tudo isso dentro de uma plataforma unificada. Se no futuro vocês forem usufruir de alguma outra ferramenta que nós temos dentro da mesma plataforma, o agente já está instalado, não precisa de outro agente, você vai ter menos consumo de máquina, tá? E um dos melhores RMMs do mercado aí, que também tem bastante, nós temos bastante roadmap em vista aí até o meio final do ano que vem também, então tem bastante coisa nova para chegar aí dentro das funcionalidades. Rafael, o Tavares fez uma indagação aqui no chat. Ele afirmou assim: é pertinente informar que 250 máquinas para um profissional é diferente de 250 usuários e 250 máquinas para um profissional. Muito bem colocado. Sim, não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Mas aí a gente tem que ver qual é o perfil da equipe. Se você tem uma equipe que vai atender o usuário, que atende as máquinas em si, né? Mas isso não é o Rafael que está falando, isso não é a Cronis que está falando, é o mercado que está falando. Tá? Deixa eu até ver enquanto o pessoal pergunta aí, se eu pego esse dado desse estudo aqui. E mais, pessoal? Mais algum ponto que vocês queiram trazer?
Eu acredito que foi abordado bastante coisa da ferramenta, né? Eu acho que o objetivo foi alcançado e algumas perguntas muito interessantes aqui também, né? Algumas pessoas têm dúvidas, né, em relação à utilização disso, a questão de desempenho de máquina, né? Eu acho que quem, quem pensa nisso aqui tem que pensar na sua estrutura, na sua infraestrutura também, tá? E essa questão de solução integrada, né? Porque eu acho que deixar claro aqui para todos que a gente está falando em cima de RMM, mas a família de soluções da Acronis, ela é toda integrada, elas se conversam tudo com tudo, né? Então, se você tem aqui backup, ela está conversando com o RMM também. Se você tem o 7 camadas, né, de proteção de email security, a família antivírus, anti-malware para dentro dos produtos Office, né, da Microsoft, que é o Exchange, o SharePoint, o OneDrive, o Teams, né? Então, às vezes você tem um Teams muito bem construído, um site ali muito bem construído e alguém compartilha um arquivo ou cola um arquivo com vírus lá dentro. Se você não tiver uma proteção lá dentro, pode se contaminar todo o ambiente, né? E isso pode trazer um prejuízo muito grande, não paralisando a sua operação, mas também você é, perdendo dados, né? Que é o pior de tudo, né? Ou vazando, que eu acho que é pior ainda, né? Fábio, só para contextualizar aqui, eu só não vou abrir o slide porque é da apresentação do True lá do evento Tá. e ele é só interno lá pro evento. Mas para quem quiser pesquisar, a instituição é a Canalys, tá? Com Y no final. Então vocês conseguem. Ô, Rafa, Oi, você me escuta? Mas acho que escuto. vale contextualizar aqui, é porque eu tentei falar e eu tive que sair e voltar. Aqui a gente não está falando de um suporte ao usuário, né? A gente está falando de uma Exato, ferramenta de monitoramento do parque do Perfeito. cliente, né? Então, são esse é duas o coisas segundo completamente ponto. diferentes. Não é, a Exatamente. gente está falando de um Service Desk aqui, a gente está falando de uma ferramenta de RMM. Então, é lógico que a afirmação ali faz sentido, mas não é o que a gente Perfeito. está trazendo como contexto. A gente está falando sobre como monitorar um parque, entender o que está acontecendo no parque, e para isso você consegue sim, e se o recurso estiver monitorando e trabalhando com menos de 250 devices, ele sim está sendo ineficiente. Tá? Esse é o ponto. É só não confundir aqui o que a gente está falando. Exato. Suporte e o RMM. Perfeito. Eu acho que a preocupação ali do Tavares é vender essa ideia para o board, né, para a diretoria que não tem conhecimento de tecnologia e exigir isso dele, né? Eu acho que eu entendi a Mas pergunta dele ali, olha que mas interessante, o que você falou é Tavares. exatamente isso, Diogo. Mas olha que interessante, Tavares. Às vezes você colocar isso de uma certa maneira onde, olha, inclusive se o caso for esse, tá? Não sei se é exatamente isso, mas poxa, o suporte está extremamente estrangulado. Ou a gente tem muitos casos de suporte. Né? Óbvio, tem que ter um estudo sobre os cases que estão sendo abertos. Mas muito provavelmente alguns deles podem ser já incorporados aqui dentro e você diminuir essa fila, você tendo uma monitoração mais ativa e não reativa. Pode ser Maravilha. uma saída João, quer também. colocar alguma coisa? Certo, senhores? Somente Diogo, João. João. Ah, João, tá, não, perfeito. Bom, eu acredito que não tenha nada para pontuar, não. O conteúdo foi, eu acredito que tenha sido excelente, né? A apresentação, tudo foi, para mim, ficou muito claro a aplicação, né? É, o modelo prático, né? Onde eu encaixo, né? Essa solução. E, bom, gostaria de fazer a, a palavra final aqui, né? Agradecer ao Rafael Pedemon, né? Por estar participando deste evento conosco. Já é o segundo webinar, né, Rafael? A gente agradece muitíssimo aí sua presença, essas aulas que você tem dado aí para todos aqui presentes, né? Gostaria de agradecer também o Diogo, nosso
Partner Success Manager, né, dentro da Acronis. Ele, não tenha dúvida que, como o Fábio já disse, né, tem ajudado muitíssimo a Sunbit como um todo, né, não somente solução, mas evolução também, né, ali num escopo global, digamos assim, né. Gostaria de agradecer a todos aqui presentes também, a todos clientes, parceiros e pessoas aqui presentes no webinar, e a equipe da Sunbit, Augusto, o Leonardo, todo mundo aí que tem ajudado para isso acontecer. Bom, passo a palavra agora para o Fábio. Maravilha, João. Eu que agradeço aí a todos, Rafael e Diogo, em nome da Sunvit, gratidão, muita gratidão por participar e essa oportunidade. Sei que o tempo de vocês são caros, são escassos, e obrigado por incentivar essa conscientização de cibersegurança, né? A intenção aqui, lógico, vocês são da Acronis e a gente está vendendo a Acronis. Nós somos partner, Code Service Provider da Acronis, e é isso que a gente está fazendo aqui. Porém, a gente está falando de conceitos, né? Então, se a sua ferramenta não tem alguns pontos que foram tratados aqui que possam te ajudar, eu recomendo você repensar na sua solução, tá? Porque a intenção é justamente você ter assim, um ambiente seguro e tudo num dashboard só, com um único agente, onde com um único botão para lá e para cá você ativa ou desativa a solução, né? Então, em todo o nome da Sunvit, quero agradecer a Cronos novamente. Diogo, vou deixar a palavra com você, faça aqui sua consideração final e Rafael também. Muito obrigado. Não, é isso, Fábio. Agradecer também a presença de todos aí. Acho que o Rafa bem expôs aí em relação à ferramenta de RMM. Continuem acompanhando aí a trilha que a Sunvit está trazendo, não só com a gente, mas a SND está apoiando também e alguns fóruns que eles fazem próprios também. E precisando, procurem Fábio, João, que eles vão ter nosso apoio aqui para a gente colocar em prática aí o que a gente está falando. É somente isso. Queria Gratidão. agradecer também mais uma vez a oportunidade, o pessoal que conectou aí, bastante gente aí hoje. Obrigado aí pelo tempo de vocês. Em breve nos vemos aí no evento. Nós teremos nosso Oct Security X 2025 em Mogi das Cruzes, no dia 16 de outubro, das 17 horas às 22 horas. Terão mais informações aí nas redes sociais, será divulgado. E os nossos amigos estarão aqui. Então, se você perdeu a oportunidade de fazer a pergunta ao vivo aqui, você poderá encontrar eles no nosso evento. Gente, Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Abraço.